balela. Balela de quem não sabe implantar a captação. Quer dizer, agora você, já que é nessa linha, vou ganhar mais dinheiro com aluguel. Cara, desculpa, tá errado. Esse é mais um episódio do meu podcast Imobiliárias em Foco, um podcast voltado exclusivamente a imobiliárias, voltado a donos de imobiliária, voltado a gestores. Quem vos fala é Rosalvo Barreto, eu dou consultoria a imobiliárias há mais de 30 anos em todo o Brasil. Já fizemos trabalho, obviamente, fora do Brasil também. Temos uma filial, especificamente em Orlando, na Flórida. E já quero agradecer aí aos nossos patrocinadores que dão apoio a esse trabalho, que apostam no mercado imobiliário, que é a Quinto Cred e a Superlógica. Eu sempre digo que sem o apoio deles, a gente não conseguiria estar fazendo esse trabalho e chegando até você informações que tanto interessam às imobiliárias. Você também já sabe que, de vez em quando, nós vamos ter um podcast voltado especificamente a eu e você. Alguns podcasts eu não vou ter o convidado, o meu convidado vai ser você. Também já quero agradecer, já estão vindo muitas perguntas, né? Eu sempre digo que se você tiver dúvidas, se você tiver alguém para indicar, se você tiver algum assunto que você gostaria que fosse tratado, entra no meu Instagram, @Rosalvo Barreto, já aproveita, me segue lá e mande a sua pergunta por ali. Também gostaria de pedir a você que nos auxilie com o podcast. Ele está indo muito bem, nós estamos crescendo pra caramba, isso deixa a gente muito feliz. Mas também a gente precisa do teu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Divulgue a imobiliárias. O nosso trabalho é voltado à sua imobiliária, é voltado a você, gestor. Fale com a sua equipe, fala para que nos sigam no YouTube, que nos sigam, por exemplo, no Spotify. E vamos fazer aí esse nosso bate-papo, essa nossa troca de informações crescer para somente e, obviamente, ajudar e fazer o mercado imobiliário mais próximo. Bom, para que você tenha uma noção, eu estou com dúvidas aqui do pessoal do Espírito Santo, interior de São Paulo capital, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado a todos aí de estar participando ativamente e vamos fazer essa coisa evoluir mais. Então a pergunta é: como é que eu agilizo o envio de boletos ao locatário quando o imóvel fica em condomínio? Que nesse caso, a grande dúvida dessa imobiliária é de ter que verificar a cada mês se tem fundo de reserva, se não, se tem taxa extra para descontar. Então ele alega que fica um trabalho manual, cansativo, e pergunta também se tem algum software, ou um jeito de melhorar nesse sentido. Primeiramente, eu acho que é muito legal esse tipo de pergunta, é um assunto bem interessante mesmo. Muitas imobiliárias acabam mandando até a cobrança de condomínio como um todo. Já vi inquilinos depois entrarem com ação e, obviamente, ganharem para ter um ressarcimento aí dessas taxas que não deveriam ser cobradas do inquilino. Eu sempre digo o seguinte, se você trabalha com o processo manual, eu sempre digo que em vez de você trabalhar, em vez de você fazer o esforço, eu terceirizaria esse esforço. De que maneira? Você pode enviar um e-mail à administradora de condomínio, o teu advogado pode te ajudar nisso, que não seja ofensivo, mas que o documento diga o seguinte, que se caso o condomínio atrasar, atrasar, que eles têm até tal dia para informar para que você possa cobrar. Caso tenha alguma informação que eles têm de taxas extras, ou seja lá o que for, que eles têm que passar para você até dia tal. Em alguns casos, eu tenho até sugerido que o proprietário mande o e-mail para eles, ok? Que é você que administra esse imóvel, que você precisa dessa informação. Estou falando de experiências minhas, que é o que eu tenho no dia a dia de imobiliárias, ok? A partir do momento que você documentou isso, na minha visão, você está não sendo cobrado e sim cobrando. Que eu também acho que aí é obrigação, sim, da administradora de condomínio te informar, já que você é o administrador responsável. Agora, o grande erro das imobiliárias é ligar para administrador de condomínio. Sinto muito, não vai funcionar. Você precisa se documentar, porque senão na hora do acerto final, ou quando você descobre teu inquilino, você percebe e ele ficou lá com
3 condomínios atrasados, você não vai conseguir colocar em dia, ou vai ter muito trabalho para que isso aconteça. O proprietário vai te incomodar porque é ele que vai ser acionado, é ele que responde sobre isso. Então é o que eu imagino. No meu segundo podcast, a gente entrevistou a diretoria de uma empresa, de um software chamado Scasa, que é um software que ele se propõe a controlar contas. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, eu acho que vale a pena entender, ver como ele funciona, que talvez possa ajudar. Óbvio. Por que eu estou dando essas duas soluções? Porque eu não sei o tamanho da sua carteira. Então, muitas vezes, eu tenho 50 imóveis, eu tenho 100 imóveis, eu tenho 150 imóveis, talvez não compensa, estou só viajando no maionese aqui, ter um software nesse sentido. Às vezes, lógico, se eu tenho aí acima de 300, de 500 imóveis, você deve ter controles paralelos que vão facilitar o seu trabalho. Mas hoje eu acho que você informando o administrador do condomínio já auxilia bastante também. Uma questão de bastante dúvida, uma questão de grande preocupação também é o imposto de renda, porque hoje a gente sabe, você sabe, que muitos clientes não querem declarar o recebimento do aluguel, né? Quer dizer, então a grande preocupação das imobiliárias, principalmente a pequena imobiliária, porque se a minha imobiliária é uma imobiliária gigante, o meu cliente já entra no meu processo. Já é uma coisa que já existe um procedimento, já existe um processo em andamento. A imobiliária que está estruturando o processo, que está querendo crescer na cidade, que está querendo estar mais envolvida com o proprietário inquilino, ela acaba tendo um atendimento mais próximo, um atendimento mais personalizado, e você está certíssimo, mas com isso acaba abrindo chance de o proprietário vir com esse assunto. Pasme, Rio Grande do Sul, interior do estado, interior dos estados em geral, é um pouco mais complicado com isso. Então a grande dúvida é qual é a melhor maneira de atendê-lo sem criar um problema com a receita. Alguns chegam até perguntar se, poxa, mas a minha empresa é do Simples. Eu preciso declarar, eu preciso declarar o recebimento de todos os aluguéis. Quer dizer, a grande dúvida é qual é a forma correta de fazer dessa informação fiscal. Primeiramente, o que nós temos que entender são alguns fatores. O governo, a gente percebe, e óbvio, né, ele tem que estar à procura de impostos, ele tem que estar à procura de receita. O governo precisa aumentar a receita. Eu já tive casos, pasme, de que cliente meu foi visitado pela Receita Federal, não para atuar, mas para entender como a imobiliária funcionava, para que a Receita Federal pudesse, poxa, como é que eu vou fiscalizar essa imobiliária? Porque, obviamente, nós dois sabemos que a Receita Federal sabe que existe muita informação não passada, ela sabe que existe muito proprietário, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, acontece bastante, que não quer que declare, e é quase que uma imposição do proprietário sobre isso. Bom, primeiro que o DIMOB, né, que é uma declaração anual que você tem que fazer, você é obrigado a fazer e deve conter todas as informações relativas tanto à comercialização, quanto à intermediação e à locação dos imóveis. Aí tem um gancho que eu acho que é interessante, tá? Isso é uma obrigação de todas as empresas que têm um CNPJ. Até então, obviamente, o teu contador é a pessoa que mais vai te auxiliar nesse sentido, e óbvio, para isso ele é seu contador. O que eu entendo é que o CPF ele não tem obrigação. Então, eu já tive muitos clientes que administravam imóveis de seus clientes e alguns imóveis eram administrados de uma maneira através do CPF desse dono da imobiliária, que era um corretor, óbvio, né? Então, se eu administro através de um CPF, até então, salvo se houve alguma mudança na lei, que eu acho que aí você vê com o seu contador, ele não tinha obrigação de informar. Então, às vezes, é uma saída. Eu já tive muitas imobiliárias que
o cara administrava, o proprietário administrava pelo CPF. Óbvio, né? Quanto mais você crescer, quanto mais você evoluir, mais você tem que se profissionalizar. Mas mesmo as grandes imobiliárias, eu já tive casos onde a imobiliária, pasme, real isso, ela tinha 2 ou 3 softwares de gestão que administravam, você sabe disso, carteiras separadas. E eu já vi imobiliárias que tinham uma das carteiras na qual era administrada por um CPF. Já vi isso, ok? Mas nesse caso, sempre quem vai te dar a informação, porque sempre a minha informação é a informação da experiência que eu vivo, né? É desse processo na qual o reflexo da minha consultoria que eu faço isso há 30 anos. Então, sempre essa dica que eu te dou é sobre essa minha experiência. A dica legal, a dica dentro da lei, obviamente é o seu advogado e o contador que vai te informar, e é ele que vai responder sobre isso, obviamente, ok? Óbvio, se você tem também um imóvel comercial alugado, 99% de chance de que esse imóvel seja declarado, mesmo que você não declare, porque o inquilino vai declarar. E a hora que ele manda um recibo do aluguel, a hora que ele manda um comprovante de alguma maneira para a contabilidade dele, a contabilidade ela vai simplesmente colocar como despesa de aluguel para essa empresa. Então, obviamente, ele já informou a Receita Federal que existe um aluguel ali. Então, às vezes, é importante também, uma coisa que eu defendo muito, é educar o proprietário. Entendeu? Hoje, quais são as linhas? Qual é o caminho? Eu gosto de dizer que, muitas vezes, se você não tem tempo para ganhar dinheiro, você acaba apagando incêndio e acaba não estudando para que você possa prestar uma melhor assessoria para o seu cliente, principalmente o proprietário. Porque hoje em dia ele pode ter uma empresa que administra esse imóvel. Ah, Rosalvo, mas desculpe, o cara não quer transferir o imóvel para isso, o cara não quer fazer isso. Mas hoje a gente sabe o quanto vem alterando os impostos, por exemplo, no caso de quando o pai vem a faltar, quer dizer, o imposto que fica aí, me fugiu a palavra, quando isso será transferido para os filhos. Então, isso cada vez está mais complicado. Então, a tendência é que a pessoa tenha uma empresa que administre esses bens. Então, a questão é como é que você vai educando, como é que você vai informando. Ele pode indo fazer isso aos poucos. Então, na minha percepção, funciona assim. Então, você tem que estar, na minha opinião, com mais contato com o proprietário para que você possa auxiliar ele, ok? A Receita Federal, nós temos que entender que cada vez mais ela vai ficar assim, em cima disso, porque, cara, é o objetivo dela, né? Ela tem que estar cuidando disso, ok? Uma grande dúvida também que as imobiliárias têm é a questão de, principalmente pequenas imobiliárias, e aqui a gente não tem um filtro, tá? Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho filtro para um questionamento de uma pequena imobiliária, de uma média imobiliária, de uma gigante imobiliária. O objetivo é auxiliar, o objetivo é ajudar a todos nesse sentido. Então, um questionamento também, e não é de poucas imobiliárias não, pasme, tá? Se é obrigatório dar um recibo ao locatário, quando ele emite a cobrança do aluguel, via boleto, né? Na minha percepção, o pagamento do boleto, ele já é o comprovante. Quer dizer, você não tem que emitir um recibo para ele e enviar para ele, senão você está tendo um retrabalho. Hoje em dia, com os softwares, até o nosso patrocinador, a Superlógica, que tem um dos softwares mais avançados hoje no Brasil, ela já tem isso tudo automatizado. E você tendo poucos imóveis, isso sem problema nenhum, você já pode ter um software desse, você já tem condições de ter isso para ir facilitando. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, o momento de você ajustar a sua imobiliária é quando você está pequeno e vem crescendo. Depois que você virou grande, cada vez é mais complicado. Às vezes a pessoa começa com um softwarezinho, pequeno, depois eu troco. Você fazer hoje
a mudança, você fazer a transformação de um software para outro, na minha visão, essa migração ela é muito complicada. Então, às vezes, vale a pena, sim, você já pensar nesse sentido, porque a partir do momento que você me questiona sobre isso, eu fico imaginando de como é que é o envio de cobrança seu. Então, muito cuidado. Eu vejo muitas imobiliárias, que não são tão pequenas assim, cobrando do cliente em dobro, repassando para o proprietário em dobro, não repassando para o proprietário por esquecimento. E também existe um fator, não me leve a mal, acho que é importante a gente tocar nesse assunto, de que também são coisas que você tem que também blindar. Porque você tem muita informação, você tem muito documento, você tem IPTU, aluguel, quer dizer, se você não tem um controle, acaba ficando fácil de roubar, não me leve a mal, na sua imobiliária. Então são coisas que, na minha percepção, você tem que ter um cuidado e acho que um software de gestão vai te ajudar bastante aí nesse sentido, ok? Óbvio, né? Depende muito também do que diz o teu contrato. Mas, na minha opinião, o boleto pago ele é um recibo, ele é o comprovante que ele tem de pagamento. Na minha visão, então, eu teria um retrabalho se eu mandar esse recibo, ok? Bom, também a grande questionamento é sobre a questão do atraso do aluguel. Cara, isso é um assunto muito legal e o que eu percebo, e também não é uma pergunta só que já chegou sobre isso, são várias, aonde o dono da imobiliária ou a pessoa da cobrança da imobiliária, vão prestar bastante atenção nisso que eu acho que vai te dar uma luz bacana, uma virada de chave, ele tenta resolver amigavelmente com esse locatário. Caso persiste o atraso, ele manda uma notificação extrajudicial, maravilha, via o advogado, dando um prazo, normalmente aí de 15 dias para que ele possa pagar. Caso contrário, ele já pede a desocupação após 15 dias. Na minha opinião, não me leva a mal, está tudo errado isso, ok? Porque a partir do momento que você fez uma notificação através do jurídico, foi para o jurídico, ok? Se na sua imobiliária você é um advogado, se na sua imobiliária eu sugiro que você tenha um acordo com algum advogado, isso é possível. Olha, eu tenho um escritório de advocacia que me atende na minha imobiliária, por exemplo, tal. Eu posso, então, pegar esse advogado, eu tenho um acordo com ele, e eu posso notificar o meu cliente com o nome desse advogado. Pode, tá? Não estou dizendo uma questão de legalidade ou não, mas estou dizendo uma questão do combinado que você tem. Se você é um advogado da imobiliária, melhor ainda, porque você sabe que a partir do momento que eu notifico, eu passo a ter honorários advocatícios. Então eu, Rosalvo, defendo a tese de que você deveria cobrar primeiro e até comentar com o cliente, porque a hora que você notificar ele, ok? Ele vai passar a ter custo do honorário advocatício. Então, se eu também notifico essa pessoa extrajudicialmente e daqui 15 dias eu vou pedir a desocupação, até que ponto as pessoas vão parar dentro da minha imobiliária? Eu vou ter muito problema. Então, eu sempre vou dizer o seguinte, tá? Primeiro, de que você... qual é a garantidora que você usa? Qual é a regra dessa garantidora? O que ela sugere que você faça? Porque se ela é sua parceira, ela pode te ajudar muito nisso, né? Aproveitando o gancho, um dos patrocinadores nossos é a Quinto Cred, é hoje uma das maiores garantidoras do país, e obviamente ela tem suporte, ela tem todo o conhecimento, tem todo o expertise para que ela possa te auxiliar nesse sentido e dizer como é que você tem que caminhar com essa questão da cobrança e qual é o procedimento. Você sempre vai trabalhar muito, na minha visão, alinhado com o garantidor. Se é o seguro, se é um fiador profissional, esse tipo de situação. Mas eu, Rosalvo, já deixo claro de que eu sou contra 15 dias depois você já pedir a desocupação. Na minha opinião,
você vai se irritar demais. Então, lógico, se eu tenho um cliente que é recorrente o atraso dele, eu vou avaliar de como é que eu vou proceder com esse cliente. Agora, se eu tenho um cliente que ele atrasou uma vez ou outra, esse cliente ele tem que perceber que se ele continuar atrasando, ele vai ter problemas com juros altos e tal. Então, isso é o ponto que você tem que pensar. É óbvio que tem que ser claro para ele de que o aluguel é a vida dele, é onde vai morar a família dele. Quer dizer, isso é uma coisa que ele não pode ter atraso. Então, é muito também de você conversar, na minha percepção, com esse inquilino. Ok? Eu acho que isso é uma tendência. Hoje nós recebemos cartão de crédito a Bangu. Hoje as redes sociais fazem com que a pessoa pense em aparecer no vídeo. Então, com isso, ela tem que ter um bom celular. Com isso, ela tem que comprar roupa. Então, o crédito dela, hoje em dia, é muito fácil ela se perder no crédito. Agora, qual é a conta que eu vou pagar? A mais importante para mim. Qual é a conta que eu vou pagar? Aquela que eu menos tenho problema se eu atrasar. Então, se a tua imobiliária, o teu pessoal de cobrança é lento, não tem foco, não tem fluxo de cobrança, você vai aumentar a sua inadimplência, aí você vai ter problema. Então, é aquela situação, começou a atrasar, já informa a pessoa, já liga para a pessoa, já cobra essa pessoa. Ela tem que entender que quer atrasar, atrasa o que ela quiser, menos o aluguel. É a maneira que eu penso nesse sentido, ok? Então, também nós temos que pensar, e existe um questionamento, hoje a maioria quer fazer um contrato de 30 meses, e eu acho que esse é o certo, porque se você faz um contrato de 12 meses, após a finalização desse contrato, ele se torna válido por mais 5 anos, então pode ser que você tenha problema. Mas como o locatário ou o inquilino, ele quer ter a liberdade, ele muitas vezes pressiona a imobiliária de ela fazer um contrato de 30 meses com cláusula para que ele possa sair sem multa após os 12 meses. Não me leve a mal, eu, Rosalvo, não concordo com isso. Eu digo não me leve a mal porque muita gente falou sobre essa questão em dúvidas, entendeu? Então, assim, eu não concordo, eu acho que o teu contrato tinha que ser 30 meses, aí você vai me dizer assim, mas na lei do inquilinato diz que é possível. Na mesma lei do inquilinato diz que, salvo se o contrato tiver falado diferente. Então, você tem que só pensar nisso e eu vou agora dizer para você por qual razão. Antigamente, por que o inquilino não saía de um imóvel? Porque ele tinha pego como fiador o sogro dele, como fiador o pai dele, como fiador um amigo dele, e acabava o contrato, ele ia ter que pedir para essa pessoa ser fiador novamente. E ele sabe que se ele fosse pedir, era a grande chance da pessoa falar, não, eu já te ajudei um pouco, agora arrume outro. Quando isso ocorria, o inquilino começou a perceber o seguinte, quer saber? Eu vou renovar o contrato, que é muito mais fácil, vai chegar para o cara assinar, e não vou sair desse imóvel. Aí o que ocorre? Entra uma proliferação de seguro-fiança, entra uma proliferação de garantidores de aluguel, que é a tendência. Com isso, faz com que você tenha muito menos fiador, o fiador, a pessoa, e, obviamente, muito menos ainda a caução, que é o que eu não aconselho para ninguém. Feito isso, eu quero que você entenda que, a partir do momento que eu tenho meu nome aprovado num seguro-fiança, numa garantidora, ficou fácil de eu trocar de imóvel, porque eu pago em dia. Então, passa-se 12 meses, esse inquilino começa a procurar outro imóvel. E aí você tem que entender que você só vai crescer a sua carteira se a sua entrada de imóvel for maior que a desocupação. Senão você não cresce. E a desocupação, sinto muito,
ela é um percentual da sua carteira. Não dá para mexer muito nisso. Você não consegue reduzir muito. Então, você imagina que se você tem um número grande de imóveis na sua carteira, que é o grande problema de muitas grandes imobiliárias, que ela não consegue alugar o suficiente, desculpe, para que seja maior do que o número de desocupação. Então, a primeira coisa que eu faço para que eu diminua a desocupação, para que eu diminua a chance da desocupação, obviamente, é que o meu contrato seja 30 meses, sem abrir mão dos 12. Mas aí o cara não quer. Eu não sei se isso não é um problema das suas atendentes de locação, ou se você tem um corretor de locação. Porque é óbvio que eles vão fazer o que é mais fácil. É óbvio que eles vão falar para o inquilino, faça dessa maneira que vai dar certo, porque ele quer alugar e ganhar a comissão dele. Só que a sua imobiliária, daqui 12 meses, vai ter desocupação. Então você imagina com uma desocupação pequena, de 10 imóveis que seja, cara, são 10 pintores que você tem que ir atrás, são 10 pessoas de reforma, são 10 vistorias. Quer dizer, tudo isso é complicado. E óbvio que tem imobiliária que desocupa muito mais, 70, 80, até imobiliárias de 100 desocupações por mês. Quanto mais desocupações num país onde nós temos dificuldade de mão de obra, você vai ter problemas na desocupação. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar diminuir a desocupação. Então, a partir do momento que eu faço o meu contrato para 30 meses e ponto, eu facilito isso. Mas isso é uma coisa que você vai implantar aos poucos, aonde você precisa estar com o seu time unido nesse sentido. E talvez, por que não, volto a dizer, educar o proprietário. Porque não adianta a outra imobiliária faz 12 meses. Tá, mas ele... aí eu tenho uma pergunta para você que é super importante. Qual proprietário quer pagar primeiro aluguel todo ano? Como assim, Rosalvo, todo ano pagar primeiro aluguel? Se o inquilino desocupa em um ano, 12 meses, vai ficar esse imóvel, obviamente, vazio por 30 dias. Ele perdeu um aluguel. Você vai anunciar e vai alugar de novo esse imóvel. E ele vai pagar o primeiro aluguel. Hoje em dia não tem mais tonto no mundo. Ele vai fazer a conta. Ele vai perceber, peraí, eu estou pagando o meu imposto, eu estou pagando os 10% para a imobiliária para administrar, eu pago o primeiro aluguel. Então, ele vai entender que, percentualmente, quanto custa ter o imóvel alugado. Então, mais uma razão para você não ter contrato de 12 meses ou chance de desocupar 12 meses. Nenhum proprietário quer mais isso. O proprietário está começando a fazer conta. Então, tenho que pensar alguma coisa nesse sentido, senão você vai ter problema sim. Ok? Outro questionamento que é muito forte é sobre a questão de implantação de apps para captação de imóveis, mas o pessoal reclama que tem implantado esses apps ou apps, aí alguns falam assim, ou software, mas não tem tido sucesso real de captação de imóvel. Pasme, também nas vendas, né? Muitas vezes, o que o proprietário, principalmente da pequena e média imobiliária, tem percebido, que quem tem que captar o imóvel é ele mesmo. Por quê? Porque ele percebe que o corretor dele não quer sair para captar. Ele percebe que a atendente de locação também não quer sair para captar. E se é para sair para captar, o corretor reclama. Ele não quer, é complicado. Então, assim, e aí a desculpa de que não aluga é que não tem imóvel para alugar. Então, essa é a razão, entre aspas, aí, a desculpa de não alugar. Eu entendo que, sim, um dos maiores problemas no Brasil hoje é a captação. Só que a captação, ela modernizou, a captação alterou. Honestamente te falando, como já disse, eu faço isso há 30 anos, hoje em dia existem alguns discursos de que você tem que nichar, você tem que focar, você tem que partir para imóveis de valores maiores. Balela de quem não sabe implantar a captação. Quer dizer, agora você, já que é nessa linha, vou ganhar mais dinheiro com aluguel. Cara, desculpa, tá errado, porque
A média de locação no Brasil hoje, nós estamos falando em 1.500, 1.550, é a média, ponto. Então é óbvio, é só você pegar a sua carteira, soma e ver qual é a média de locação. Então é óbvio que eu vou ter uma média, então eu só preciso captar mais. Ah, mas você devia nichar para um valor mais alto. Beleza, na minha percepção, primeiro se cresce a carteira em número de imóveis e depois se melhora o padrão dela, ou eu posso ter uma carteira de valor maior. Hoje nós sabemos que se você for pegar uma locação, por exemplo, comercial, já não aluga tão rápido assim. Então, na minha opinião, veja, ainda não apareceu uma imobiliária que me contratasse para pagar a velhinha. Né? Olha, Rosalvo, nós estamos hoje é nosso aniversário, queremos te contratar para você vir aqui cantar parabéns. Não. A imobiliária que me contrata é para resolver o problema dela. Então, se a imobiliária que me contrata para resolver o problema dela e fazer ela crescer, eu preciso, não me leve a mal, fazer o que precisa ser feito para que ela possa crescer. Então, um dos fatores é esse, de como é que você ajusta a sua captação, de como é que você ajusta esse processo. Então, é preciso você separar a força do time. Qual é a força do meu time? O quanto o meu time está unido, entendeu? Quais são as suas ações de marketing? De por que o cliente vem para você? Por que o cliente deixa com você? E com isso você vai crescer o seu conceito de marca, ok? Então, a partir do momento que você cresce o seu conceito de marca, obviamente você vai ter o cliente vindo mais para você. Ok, mas eu por enquanto não tenho esse conceito. Ok, mas por enquanto a minha marca não é tão forte ainda. Então eu preciso primeiro ter a força do meu time. O time tem que entender isso, o time tem que entender essa linha. Às vezes as pessoas falam para mim de que querem captar com exclusividade. Primeiro que eu nunca fui contra a exclusividade. O que eu sou muito claro é que sinto muito, acabou a exclusividade no Brasil. Não existe mais exclusividade de venda. Não existe mais exclusividade de locação. Então, o proprietário vai deixar com a imobiliária administrar aquela que alugar mais rápido. Não existe mais exclusividade. E, além disso, nós temos um outro problema que muita gente coloca, que é o roubo de fios. E aí, o grande questionamento que muita gente faz é: se eu estou com o imóvel para alugar, a pessoa invade esse imóvel, ou se eu estou com o imóvel para vender, a pessoa invade esse imóvel e rouba os fios, quem paga? Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, e obviamente o meu objetivo é te ajudar, se é um imóvel exclusivo, não me leva a mal, quem vai pagar é você, porque você já está administrando. Por isso que eu, Rosalvo, defendo a tese de que você precisa de uma autorização de captação. Ponto. Isso vai te deixar legal no que se refere ao Cresce ou Cresci, que algumas pessoas falam isso no Brasil. Isso você vai estar legalizado porque você tem a autorização para divulgar esse imóvel. E nessa autorização, em nenhum momento está dizendo de que você vai administrar esse imóvel, porque você só administra aquilo que você tem, concorda? Então, primeiro você conquista, depois você administra. Até você pode colocar em alguma cláusula dessa informação de captação, de autorização, de que você não é responsável pelo imóvel. Por exemplo, roubo de fio, por exemplo, pichação, vai te deixar mais tranquilo, porque a culpa, você não é o responsável. Agora, se você é exclusivo do seu cliente, ou ele está exclusivo com você, você vai ter aí um bom problema para resolver, porque ele vai alegar isso. Eu também acho que a informação de que o imóvel pode ser roubado fio, por isso que muita gente não põe placa até hoje em dia, é uma maneira de você argumentar para que o cara alugue rápido ou argumentar para que ele venda o imóvel dele rápido. Tipo, cara, hoje em dia, a partir do momento que a pessoa percebe que está vago, ela entra, ela rouba, ela faz esse tipo de situação. Eu tive um cliente em Teresina e ele tinha uma série de investimentos nos imóveis comerciais que ele tinha para locação.
Porque o que ocorre? Muitas vezes eu chego a ter proprietários de imóveis que têm um volume grande de imóveis e me chamam, que querem, já que ele tem um volume disso, montar a imobiliária dele, ou seja lá o que for. E aí o que ele fez? Ele reformou banheiro, ele reformou um monte de coisa, invadiram alguns imóveis comerciais dele e quebraram tudo. Então, quer dizer, até que ponto vale a pena, hoje em dia, eu pensar em ter alguma coisa, ou pensar em ter uma placa divulgando ou não, sendo que isso pode ocorrer. Então, por essa razão também, que as pessoas não querem captar, porque elas não conseguem descobrir a percepção da captação em si. Então, na minha percepção, naquilo que eu enxergo, é uma questão de você argumentar com o seu cliente e é uma questão de você argumentar com o seu time, porque se você não captar, você não vai vender. Se você não captar, você não vai alugar. O seu processo, ele começa pela captação. E nós estamos, sim, nós sabemos disso, de problemas de oferta de locação no Brasil hoje em dia. Não é Brasil, não. O problema hoje é mundial. Até porque muitos proprietários, eles estão partindo também para a locação por temporada, porque eles percebem que isso é muito lucrativo, né? Então, mas não vou aqui aprofundar, que isso é um assunto para outro bate-papo. E já tivemos capítulos no meu podcast falando especificamente sobre locação por temporada, que você pode verificar lá. Mas eu acho que aí já tem para você ter uma boa base para que você possa estruturar e, na minha visão, sim, você trabalhar com mais foco aí na captação. Maravilha! Mais uma vez, quero agradecer aos patrocinadores, quero agradecer o apoio da Superlógica, quero agradecer o apoio da Quinto Cred e peço a você, vamos ajudar o canal, vamos ajudar o nosso podcast, divulgue para os seus funcionários, que eles sigam, porque muitas vezes você tem problemas de administração de imóvel, problemas com proprietários, e cada vez mais nós vamos falar sobre isso, e acho que é uma coisa super bacana. Todas as quintas-feiras a gente tem um novo episódio falando especificamente da sua imobiliária, falando especificamente da sua gestão, falando especificamente dos seus gestores, falando especificamente da prosperidade da sua imobiliária. Eu fico por aqui. Sucesso a você, prosperidade à sua imobiliária e bola para frente.